Bom, pessoal, acho que já deram 5 minutinhos aqui. Vamos começar então. Bom, meu nome é Solani, eu sou da equipe de marketing da Calface e hoje a gente vai fazer um webinar sobre o Calface Platform. Mas as melhores pessoas para falarem sobre esse produto é o Gustavo, nosso CTO, e o Fernando, nosso PO. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Legal. Sol. Bom dia, Gustavo. Vocês gostariam de se apresentar um pouquinho, por favor? Pessoal, só lembrando, vocês podem ir mandando as perguntas no chat. E aí a gente vai responder tudo isso no fim do webinar, tá? Mas fiquem à vontade, pode ir mandando as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Legal, fechado. Bom, pessoal, sou o Gustavo, como a Sol me apresentou, sou o CTO hoje na Calface. A gente já tem uma história bacana aí de empresa, né? Então, acho que a Calface nasceu do Grupo Ative, né? Era um produto de PBX virtual. O PBX virtual ele ainda é um produto do nosso portfólio, nosso carro-chefe hoje. Nós temos bastante cases, bastantes clientes importantes que usam esse produto. Então, já é um produto consolidado. Nós já temos assim, nossa identidade da qualidade dos nossos serviços, da diferença que a nossa estratégia de negócio traz para os nossos clientes. Então, isso traz bastante visibilidade para que nosso negócio, cada vez mais, a gente possa trazer mais tecnologia. E o Calface Plataforma é exatamente isso que a gente vai mostrar a vocês. É um produto novo que a gente já vem desenvolvendo, ele já está validado em alguns clientes, que é o que a gente vai mostrar mais à frente. Mas é um produto estratégico, é um produto que traz valor agregado. Para alguns negócios pode ser uma nova fonte de receita. Então, é um tipo de tecnologia que a gente entende que é inovador. A gente tem planos ambiciosos no sentido de crescimento e evolução tecnológica. O Fernando vai mostrar isso um pouquinho mais à frente também. Mas, basicamente, a gente quer mostrar a vocês os potenciais dessas ferramentas de alguns clientes que a gente já tem conosco hoje, para a gente poder mostrar isso funcionando. Então, Fê, se puder mostrar aí a parte do Calface Platform, um pouquinho de como que a gente atua, vai ser bacana o pessoal ver. Com certeza. Bom, só me apresentando, eu sou Fernando Prado, sou o Product Owner da Calface. Estamos há algum tempo já desenvolvendo essa solução inovadora, como o Gustavo comentou. Está sendo algo muito interessante o que a gente está conseguindo trazer para o mercado. E, como o Gustavo comentou, nós temos planos muito ambiciosos e que sabemos que vão gerar algo muito diferenciado para a solução de vocês. Eu vou começar a apresentar aqui minha tela. Deixa eu só compartilhá-la. Eu vou passar a palavra aqui para o Gustavo, ele vai começar a fazer uma introdução para a gente. Fala um pouquinho da Calface para a gente, Gustavo, por favor. Com certeza. Bom, hoje a empresa, basicamente Calface, né, nasceu do produto Ative e essa empresa existe há 2 anos e 9 meses. Então, a gente já tem alguns clientes expressivos, já tem alguns números expressivos e alguns cases de sucesso. Então, já temos muitos ramais em segmentos completamente distintos. Então, a solução de PBX virtual, ela atende qualquer tipo de negócio. Então, hospitais, varejo, indústrias. Então, qualquer tipo de cenário de negócio que exija uma comunicação unificada de forma estruturada, a solução de PBX virtual encaixa como uma luva, tá? Então, alguns dos nossos clientes possuem operações internacionais e a gente consegue atender essas necessidades. Então, temos clientes com operações na Argentina, no México, no Chile, na Colômbia, e tudo isso a gente consolida numa única plataforma. Então, isso facilita bastante a negociação e a atuação do nosso serviço mediante aos nossos clientes. Então, imagine uma situação que o cliente tenha a necessidade de expansão internacional e ela tenha que contratar um outro fornecedor naquela localidade. A Colface consegue acompanhar isso com esse negócio em relação aos nossos serviços. Então, isso é um baita de um diferencial nosso também na questão de atuação de tecnologia nesse tipo de perfil de produto e necessidade. Tá? Todos os nossos
produtos hoje é baseado em nuvem, tá? Então é 100% internet, tanto o Callface PBX virtual quanto o Platform, então ele é 100% virtual, então tudo isso facilita bastante a questão de contratação, usabilidade. O nosso time capacita todos os nossos clientes, então todo mundo tem um treinamento, temos vídeos no YouTube que possuem trechos curtos para fácil absorção de conhecimento, então isso facilita bastante o nosso dia a dia, entrega e usabilidade, tá? Acho que fechou. E aí agora o Callface Platform, né, que além do PBX virtual, ele traz outros viés, né? Então, óbvio que tudo isso está baseado em comunicação, né? Então, a gente está falando de voz, sobre IP, então está tudo na nuvem, com internet. E o plataforma traz a principal função, que é o click to call, né? Basicamente, é ligar, é clicar e ligar. Simples assim. Então, com isso vai fazer o dia a dia, o processo e a comunicação facilitada. O Fernando vai mostrar mais à frente, mas basicamente a solução do Click to Call encaixa em qualquer tipo de segmento de software, tá? Então, esse é um tipo de mercado que a gente está atuando bastante e está bem forte essa questão de entrosamento. Então, a gente acaba colocando essa funcionalidade do plataforma, que é o Click to Call, dentro desses sistemas. Então, é possível, através de um clique, você realizar chamadas, né? Então, imagine centralizar num sistema de um CRM ou de um RP ou qualquer outro tipo de segmento de software, você possa ter o contato do seu cliente, né, de quem tem o objetivo de criar a comunicação. A partir de um clique, você já conseguir ter essa chamada dentro do software, dentro do seu computador, com os recursos que você tem ali em mãos, o seu alto-falante, o seu microfone padrão do seu notebook ou um headset de um computador, e conseguir realizar essa chamada. Isso vai fazer com que essa chamada permaneça dentro do seu software, dentro do seu sistema utilizado, garantindo a integridade e atenção daquele usuário, para que você não tenha que usar outras plataformas externas para que você realize essa mesma função, né? Com isso, você vai centralizando, vai organizando e trazendo ganhos expressivos no dia a dia da usabilidade da plataforma, né? Então, nossos planos aí é expandir essas funcionalidades, trazendo outros diferenciais. O Fernando vai mostrar mais à frente aí, trazendo a transcrição, trazendo análise de sentimento, trazendo score, trazendo outras funcionalidades que, obviamente, além da ligação e da gravação dos dados dessa chamada, para que a gente tenha outros grandes diferenciais, tá? Então, basicamente, o plataforma ele traz aí essa funcionalidade do Click to Call inicialmente para que vocês consigam entender aí o potencial dessa ferramenta que no futuro muito próximo a gente consiga ser um grande player com diferencial enorme que poucas empresas têm no mercado. Excelente. Muito obrigado pela introdução, Gustavo. Valeu. Bom, como o Gustavo já trouxe a história da Callface e como a Callface surgiu, como ela se firmou dentro do mercado e como ela trouxe essa questão do click to call, nós não paramos por aí, né? Nós começamos a trazer este conceito do click to call para qualquer solução de mercado. E então nós criamos a Callface Platform. Com a Callface Platform é possível que você realize ligações, você tenha acesso à gravação de todas essas conversas, que você obtenha os dados completos das chamadas, e nós vivemos na era dos dados, então isso é algo muito importante. Proteger informações sensíveis da operação, então existem operações onde o número para o qual você deseja fazer a chamada, o usuário final não precisa ver para qual número isso está sendo ligado, além de toda uma questão de proteção de dados, LGPD e entre outros. E tudo isso sem perder nenhum detalhe, né, gente? Estamos falando de realmente nenhum detalhe você perde. Falando um pouquinho sobre características gerais dessa solução que a gente está trazendo para o mercado. Essa é uma solução que é cloud-based, então você não precisa instalar um programa, baixar um aplicativo. A solução ela é muito segura, e isso é um ponto que a gente bate bastante na tecla. Então, nós utilizamos criptografia de ponta a ponta,
e nós tomamos todo um cuidado para que a nossa segurança estivesse de acordo com a LGPD. Essa é uma solução integrável, então, através das nossas APIs, qualquer tipo de solução de mercado, qualquer software, app, consegue utilizar a nossa solução. O modelo é SaaS, então essa também é uma característica muito importante, porque, de fato, você só paga por aquilo que você consome. Essa é uma solução escalável, isso também é um ponto muito importante, porque ela se destina a qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho de negócio. Então a ideia é crescer junto com o seu negócio. E essa é uma solução no label. No label é um termo que a gente está trazendo para o mercado. Normalmente, todo mundo já ouviu white label, e a gente gosta de utilizar o no label porque o que a gente está entregando é uma feature, uma não, um conjunto de features para a sua solução. A Callface ela não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é a sua solução. Quem tem que ter uma percepção sobre a qualidade da solução é o teu usuário final. E o teu usuário final não precisa saber que é a Callface que está ali por trás. Falando um pouquinho sobre diferenciais, como o Gustavo comentou, a Callface ela vem desse mundo do PABX virtual, né? E quando a gente pensa em PABX virtual, logo a gente pensa muitas vezes, em call centers estruturados. E a gente olhou para isso e falou assim, poxa, a gente podia trazer algumas dessas funcionalidades para qualquer solução de mercado e oferecer benefícios que antes só eram possíveis em operações de call centers muito bem estruturados. Então, além da ligação, que é possível ser feita para dispositivos fixos e móveis, seja no Brasil, seja no exterior, além das gravações, que nós disponibilizamos, inclusive, no formato .mp3, isso também é um benefício por questão de redução de espaço, né? Nós trouxemos as funcionalidades de conferência. Então, um gestor ele consegue efetivamente invadir uma ligação e passar a se comunicar tanto com o seu colaborador quanto com o cliente final. Trouxemos a funcionalidade do sussurro, onde um gestor ele pode invadir uma ligação em andamento, ele pode sussurrar informações para o seu colaborador sem que o cliente final na outra ponta o ouça. Trouxemos a funcionalidade da invasão. Então, nessa funcionalidade, um gestor ele pode, de fato, invadir uma ligação, ouvir a conversa como um todo, sem ser ouvido por ambas as partes. Trouxemos também o conceito da bina inteligente de alta performance. A bina inteligente de alta performance nada mais é do que a personalização do DDD para o estado de destino dessa ligação. E isso impacta diretamente no aumento da taxa de conversão das chamadas. Para quem não é de São Paulo, já deve ter passado pela situação de receber uma ligação e ver lá DDD 11. Nessa hora, quem é de outro estado já olha e fala, ih, é telemarketing, é alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes nem atende essa ligação. Então, com a bina inteligente de alta performance, nessa hora, se eu estou ligando, por exemplo, seja do estado que eu estiver, eu estou ligando para Porto Alegre, que é DDD 48. Quem está recebendo essa chamada vai ver lá um DDD 48, mas mais um número, então ele vai falar, pô, é uma ligação aqui do meu estado, eu vou atender para ver do que se trata. E nós também oferecemos o serviço de envio de cópia. Então, todas essas gravações de conversas, nós podemos enviar para o seu repositório particular. Muito legal, mas como que tudo isso funciona? Tudo isso funciona baseado em consumo de APIs. Então, tanto para parte de telefonia, onde pelo consumo de API você vai conseguir realizar a chamada por dentro do teu software, o envio de todas essas gravações e a disponibilização dessas gravações para que o teu usuário final consiga fazer um download dessa conversa de forma local. A personalização do número, então é possível adquirir um número personalizado para que seja binado sempre este número, ou você pode até fazer a portabilidade de um número que você tenha. Nós oferecemos o serviço de armazenamento, ou seja, todas essas gravações de chamadas, elas precisam ficar armazenadas em algum local. Por padrão, nós oferecemos a retenção dessas gravações por 72 horas de forma gratuita. Tá, mas você quer ter mais tempo essas gravações? Não tem problema. Nós podemos manter ela por
determinados períodos que você achar melhor. Então, podem ser uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos e assim por diante, mediante a contratação de pacotes de armazenamento, muito semelhante a um Google Cloud, por exemplo. A Bina Inteligente, como eu comentei anteriormente, ela auxilia na questão da conversão de completamento das chamadas e ela também funciona via o consumo de APIs. E o envio de cópia foi criado esse serviço basicamente porque, caso você não queira manter essas ligações armazenadas com a Callface, fazendo a contratação de um pacote, não tem problema. Nós oferecemos o serviço para envio de todas essas gravações para o seu repositório particular. Ainda um pouco sobre como funciona, a gente tem aqui um esquema que mostra, de forma resumida, todo o processo. Então, no modelo SaaS, onde você vai consumir essas APIs, o seu software, na verdade, vai consumir essas APIs, o seu software vai fazer uma solicitação para o middleware, que é a Callface. Esse middleware, nós, Callface, enviaremos a resposta ao seu usuário final, que é o completamento dessa chamada telefônica. E que benefícios tudo isso pode trazer para o seu negócio, para a sua solução, para o seu app? A começar pela questão da LGPD. Então, nossa estrutura é, de fato, adequada e condizente com todas as necessidades de mercado em relação à segurança. A disponibilização dos dados, como eu comentei lá atrás, dados hoje são um dos ativos mais valiosos que uma empresa pode ter. E quando eu falo de dados, a gente está falando tanto das ligações, tudo que é falado, quanto os dados brutos dessa ligação. Ou seja, quem ligou para quem, para qual estado, quanto tempo levou essa chamada. Com esses dados, você passa a ter o quê? Assertividade. Por que assertividade? Porque com esses dados você consegue fazer uma análise e tomar decisões realmente baseadas em dados concretos. E isso pode direcionar o negócio do teu cliente. Agilidade. Agilidade porque o próprio nome já diz, né, da funcionalidade que a gente trouxe do mundo do PABX, que é o click to call. É você realizar uma chamada com apenas um clique. A escalabilidade, ou seja, se o seu negócio é pequeno, médio, grande, gigante, nós estamos aí para trabalhar junto com vocês e agregar valor ao teu negócio. Então, se o seu negócio realmente é pequeno, a gente vai crescer junto com você. Auditoria. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes numa conversa acontecem situações onde ter a gravação dessa conversa vai servir como uma prova cabal para qualquer tipo de situação jurídica, por exemplo, ou para confrontamento. A partir do momento que você tem essas gravações também como um fator para auditoria, você também tem a questão do controle, já que, como você tem a gravação, você sabe realmente tudo que está sendo dito na íntegra. Então, caso você precise revisitar alguma conversa, você tem ali o controle de tudo isso e o acesso rápido. Retenção de usuários. Retenção de usuários é um ponto muito importante, porque isso vai trazer a percepção para o usuário final que a sua solução é muito completa. Então, ele não precisa sair da sua solução para poder realizar uma ligação, para poder pesquisar um dado sobre uma conversa, e isso vai aumentar, de fato, a percepção da qualidade da tua solução perante o seu usuário final, perante o seu cliente. Temos a questão da produtividade, já que como você não precisa sair de dentro da tua solução e como, quer dizer, como o seu usuário final não precisa sair da sua solução, e ele ainda tem essa questão da agilidade em conseguir fazer a ligação com apenas um clique, você reduz processos, etapas, já que o usuário não vai precisar pegar um telefone, discar um número para então fazer essa ligação. E com toda essa redução, com toda essa produtividade, você reduz tempo, e tempo é dinheiro. E todo mundo aqui sabe disso. E por fim, a gente fala sobre um benefício bônus, que é a fonte de receita. Por que uma fonte de receita, Fernando? Vamos lá. Existe a fonte de receita indireta e existe a fonte de receita direta. A partir do momento que a sua solução é mais completa
Isso vai gerar mais valor, isso vai trazer uma percepção de qualidade para o teu cliente, gerando uma receita indireta. Agora, você também pode transformar isso numa receita direta para o seu negócio. Ou seja, a partir do momento que você tem essa feature disponibilizada dentro da tua solução, você pode optar por cobrar isso à parte do teu cliente, como um módulo à parte, como uma feature à parte, aonde para se ter acesso, o teu cliente precisa te pagar algo também por isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre futuro. E é aqui que a gente está muito empolgado. E eu tenho certeza que vocês também vão ficar muito empolgados com o que a gente vai trazer para o futuro da Callface Platform. A começar pela transcrição. A transcrição de uma chamada, ela pode ser muito importante. Por quê? Porque a partir dessa transcrição é que você vai ter um conjunto de palavras que vão poder ser analisadas. Eu já vou falar o que é essa análise em cima da transcrição. Em seguida da transcrição, a gente vai soltar um trio de funcionalidades, que é o quê? O teste de microfone, o teste de alto-falante e o teste de rede. Como o Gustavo comentou lá no começo, essa é uma solução que se baseia na utilização de internet. E a partir do momento que a gente está falando de uma ligação, você também está utilizando um hardware para isso, que é o teu computador, você pode estar utilizando um headset, e essas são externalidades que podem influenciar na percepção do usuário final sobre a qualidade daquilo que está sendo entregue. Então, semelhante a um Microsoft Teams, por exemplo, você vê lá se o seu microfone realmente está funcionando, se o seu alto-falante realmente está funcionando e como que está a qualidade da tua banda larga. Então, a partir do momento que a gente entrega esse conjunto de funcionalidades, a percepção do teu usuário melhora, afinal, ele já vai saber se ele está com algum problema no hardware dele, e mais do que isso diminui qualquer tipo de incidência de suporte. Diminuindo a incidência de suporte, você também tem uma diminuição da possibilidade de custo com suporte. Legal. A partir do momento que a gente... essas 4 funcionalidades que eu acabei de comentar, então a transcrição, teste microfone, teste alto-falante e teste rede, elas já estão programadas para sair já nesse último trimestre. A partir disso, nós começamos a avançar para uma dashboard analítica quantitativa. Então, lembra que eu comentei dos dados brutos das ligações? Tempo de duração, para qual estado que foi feita aquela ligação, quem ligou para quem, para qual número. A partir do momento que a gente tem todos esses dados, nós conseguimos cruzar esses dados e entregar a você uma forma prática e rápida de enxergar todos esses dados de uma forma fácil, através de gráficos que podem te auxiliar a gerar insights e direcionar tomadas de decisões importantes para o teu negócio. Dados quantitativos são importantes, mas dados qualitativos são ainda mais importantes. E é aí que entra todo o usufruto de tecnologias mais recentes, que, através de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, a gente vai começar a fazer uma análise de sentimento de uma ligação. E essa análise de sentimento, ela está em cima da transcrição, que eu falei ali atrás. Então, com essa análise de sentimento, você vai poder entender, a partir da identificação de palavras ou trechos de uma conversa, você vai começar a entender se aquela ligação foi positiva, se ela foi negativa, se o sentimento do cliente final, lá na outra ponta, ele está mais propenso a comprar o que você está vendendo, ele está mais propenso a recusar a proposta que você está fazendo. Então, a partir da análise de sentimento, você tem um direcionamento muito forte, e você agrega um valor muito grande ao teu produto para que o teu cliente consiga vender melhor. Não só vender melhor, mas ter uma percepção melhor das relações entre a empresa e o cliente final. Ainda utilizando esse conceito de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, a gente passa a avançar para uma análise de discurso. Nessa hora, do que se trata uma análise de discurso?
é você saber realmente se estão falando o que deve ser falado. Se o teu colaborador, ou melhor, se o colaborador do teu cliente está dizendo o que precisa ser falado. E isso pode se expandir para N exemplos, N situações. Vou dar um exemplo. Teu cliente está fazendo uma campanha de marketing do Dia dos Pais. Então, ele falou que está acontecendo uma campanha do Dia dos Pais? Check. Ele falou de quando a quando essa campanha está acontecendo? Check. E assim por diante. Então, a partir deste momento, você entende quem está desempenhando bem, quem não está desempenhando bem. A partir do momento que você sabe quem desempenha bem, você toma isso como base e exemplo para auxiliar quem não está desempenhando bem. Então, essas informações vão servir para aprimorar o negócio do teu cliente, no fim das contas. Passamos de uma análise de discurso para uma nuvem de palavras. Você vai começar a entender quais são as palavras, quais são as frases que mais estão sendo ditas nas ligações, nas conversas, nas interações humanas. Não existe dado mais rico e tão pouco explorado quanto as conversas. Então, a partir de todas essas funcionalidades que eu estou passando para vocês, você também consegue trazer essa questão das nuvens de palavras. Uma análise preditiva. Você recebeu, vou dar um exemplo do que seria uma análise preditiva. A empresa do teu cliente recebeu 10 ligações do estado de Minas dizendo que um produto não foi entregue. Opa, talvez você esteja com algum problema no seu centro de distribuição. Nessa hora, a análise preditiva ela já vai entender que foram geradas 10 ligações com reclamações de um produto não sendo entregue naquele estado e automaticamente vai gerar um alerta a quem deve receber este alerta. Um score de ligação. O score de ligação, basicamente, é algo muito, muito próximo de uma análise de sentimento, mas são coisas diferentes, mas que se completam. O score da ligação, ela vai trazer se essa ligação foi boa ou ruim, a partir de determinados itens que serão configurados para determinar, para você conseguir determinar se aquilo foi bom ou ruim, se aquela conversa foi boa ou ruim. A gente não vai parar aí, pessoal. O que vocês estão vendo são planos futuros de médio prazo. E aí, nós temos aqui esses últimos 3 pontinhos falando do que vai vir mais para o futuro, a realmente longo prazo, e aí eu não posso dar spoiler para vocês ainda. Quem sabe no próximo webinar. Vamos falar um pouquinho de quem já confia na Callface, quem já utiliza a solução Platform. Temos aqui SAP Business One, uma empresa muito grande, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar. Nós temos a Field, que é uma solução de força de vendas de mercado muito interessante. Temos a Exact Sales, que recentemente foi até adquirida pela RD Station, mostrando o quão grande e competente é essa empresa. E acredito que muitos dos que estão aqui nos assistindo hoje tenham vindo do último evento que a Exact Sales promoveu. Temos a Nuve, que é um ERP de mercado super inovador, e temos o pessoal da M8 Cloud, que também é um ERP de mercado super interessante. Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns dados do case Exact Sales. Então, se a gente pegar aqui alguns números consolidados entre março e agosto agora de 2023, foram feitas mais de 162 mil ligações utilizando a Callface. Isso reproduziu mais de 3.700 horas consumidas. Isso é muita coisa. O que equivale a mais de 226 mil minutos. E tudo isso foi consumido por mais de 2.400 usuários. Isso mostra o poder da escalabilidade dessa solução. E aqui um último item, um último fator que isso nos dá a segurança do que o que a gente está fazendo é realmente de qualidade. Numa escala de 1 a 5, nós estamos mantendo uma nota em torno de 4,5 dentro da avaliação dos usuários da Exact Sales que vem utilizando a nossa solução.
Então, isso daqui eu acho que é a principal informação para se passar desse case. É o que comprova que o que a gente está entregando para o mercado é realmente de qualidade. Muito legal tudo isso que eu apresentei. E agora, como? Como funciona para que você consiga utilizar a Callface Platform? Eu vou mostrar aqui um pouquinho da jornada que você vai percorrer junto com a gente. Então, iniciando com uma negociação contratual, uma negociação comercial, que passa pela assinatura de um contrato, mas não fiquem preocupados com uma assinatura de contrato, pois, como política, a gente não vai segurar ninguém por conta de cláusulas contratuais. Isso aqui é uma mera formalidade. Nós vamos segurar os nossos clientes pela qualidade do nosso produto e não por conta de cláusula de contrato. A partir do momento que o negócio está fechado, é liberado a documentação. Então, é disponibilizado o manual das APIs e, junto com esse manual de APIs, o seu time de desenvolvimento passa a ter acesso ao nosso time de produto para te auxiliar o quê? No próximo passo, que é a implementação da solução dentro do teu software, dentro do teu app. Essa implementação é baseada nessas APIs, que é um conjunto pequeno de APIs, muito fácil de ser implementado, e ainda que a sua equipe tenha qualquer tipo de dificuldade, como eu comentei, vocês terão acesso ao nosso time de produto para auxiliar nesse momento. A partir do momento que isso está implementado dentro da tua solução, a gente parte para uma homologação conjunta, onde nós faremos testes integrados para nos certificar de que está tudo realmente funcionando, está tudo acontecendo da forma que deve acontecer. Passada a homologação, é Go Live. Go Live é realmente o início da operação da Callface Platform operando dentro da tua solução. E a partir do momento que isso já foi para o mercado, a única coisa que pode vir a acontecer é um suporte. E nessa hora a gente oferece um suporte 24/7. Por que a gente oferece um suporte 24/7? Porque a gente entende que isso pode ser extremamente sensível para a operação do teu cliente. No entanto, a gente também é muito seguro com essa questão de suporte. A incidência de suporte que a gente vem percebendo é muito baixa. Esse é outro fator que também nos encoraja e nos dá a credibilidade e a segurança do que a gente está trazendo ao mercado realmente está muito bem estruturado. E de acordo com cada tipo de chamado, nós temos lá as classificações desses chamados, nós temos os níveis de atendimento com N1, N2, N3, nós temos os SLAs de acordo com cada tipo de chamado. Agora, eu vou passar a palavra para o Gustavo e ele vai fazer uma demonstração desse produto em operação efetivamente em 2 dos nossos clientes. Vou parar aqui de compartilhar minha tela. Gustavo, pode ficar à vontade. Legal, valeu, Fê. Acho que nada melhor do que falar, mostrar funcionando, né? Acho que a ansiedade de todo mundo aqui na sala é justamente essa. Acho que é como é que isso aí funciona, como é que eu vou usar, ou como é a praticidade da coisa, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui. A gente vai mostrar para vocês na prática como é que funciona, tá? Acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Basicamente, essa é a tela de funcionalidade da Exact Sales, tá? Então, como o Fernando falou a vocês, acho que muitos de vocês já ouviram falar, Exact Sales é uma plataforma de geração de lead, né? Basicamente, é uma plataforma de venda que você acompanha aí o estágio de venda de cada um dos seus leads, né? Suas possíveis vendas. E essa plataforma ela tem a comunicação integrada, que aí no caso entra a parceria Callface Exact com essas chamadas. Essa tela especificamente que eu estou mostrando a vocês é a tela do lead em si, que mostra todo o histórico, que mostra todas as atividades desse lead, tá? Basicamente, a nossa função é realizar a chamada, então eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, aqui em cima a gente tem um botãozinho que é o webphone, basicamente é a forma como é realizada a chamada, tá? Então, esse aqui é o softphone que vai realizar a chamada, essa é a dinâmica da plataforma.
E aqui a gente tem o número telefônico. Então, no caso aqui, a gente tem o telefone do Fernando. Né? Vou fazer um teste aqui. Então, basicamente, eu seleciono a opção ligar. O sistema traz, aqui poderia ter mais de um contato, então ele traz a tela aqui de qual número eu quero realizar a chamada. E aqui eu já realizo essa chamada. Automaticamente, o webphone já inicia essa chamada. Então, eu já estou fazendo, né? Então, já conectou ali, ó, o Fernando já está recebendo uma chamada do número. E a partir daí, ele já está conectado ao celular dele, né? Então, já é uma chamada em andamento. Então, aqui o Fernando já está atendendo, já estou falando com ele, a comunicação já está fluindo. Então, a partir do momento que eu encerro essa chamada ela já me traz uma pergunta de como foi essa ligação, né? Então, qual foi a qualidade, enfim, traz todos os outros itens para que possa ser enviado esse histórico, né, das tratativas da comunicação. A partir daí, esse histórico automaticamente ele é feito dentro do sistema. Então, no sistema ele vai mostrar todos os registros dessas ligações, ele vai trazer a gravação dessa ligação. Então, todo o histórico de tudo que acontece aqui, ó, então, no caso, ó, hoje, dia 6 de setembro, às 10h40, que foi a hora que realizou a chamada, está aqui o número do Fernando, está aqui a gravação, no qual a gente pode fazer o download, pode ouvir a gravação. Então, todo o histórico aqui de dentro do sistema já está integrado de forma transparente. Então, isso aqui já é a dinâmica do software. Né? Então, esse é o valor agregado, o que a Calface traz para dentro da Exact Sales, dos tratativos de prospecção. Tá? Eu vou mostrar a vocês aqui um outro ambiente aqui, que é um dos nossos clientes da Field. A Field, basicamente, é uma empresa de força de venda com foco em mobile. Né? Então, o principal produto deles está dentro do aplicativo do mobile, do iPhone, do Android, que conectado a um RP, conectado à plataforma do cliente em si, ele traz todas as outras informações, consolidações e gestão. Tá? Mas, basicamente, eu vou mostrar a vocês aqui, é como se um vendedor, como se fosse um agente estivesse atuando de forma externa, que é o objetivo da plataforma, e a partir daí ele ter essa comunicação. Tá? Então, aqui imagine ligando para um cliente, ligando para um fornecedor, enfim, independente da dinâmica, mas que a ligação aconteça. Então, aqui eu estou espelhando, né, o meu celular com o aplicativo instalado, e aqui os contatos cadastrados. Então, novamente, eu vou fazer uma chamada aqui para o Fernando, com o número já cadastrado, e realiza essa chamada. Então, aqui dentro do aplicativo, o sistema faz a chamada externa, realiza essa chamada para o número, conectando a rede de celular, né, o PSTN. O Fernando recebe essa chamada, então ele consegue fazer o atendimento diretamente do celular dele. Então, aqui já tem uma ligação em curso que já está rodando. Então, aqui a gente já está se ouvindo, se falando. Essa ligação é encerrada e, a partir daí, eu tenho o registro dentro desse sistema, no caso do mobile, para ouvir essa chamada também. Então, aqui a dinâmica é um pouco diferente. Então, aqui eu já consigo ver o histórico dessa atividade. Então, basicamente, a ligação ela foi enviada para esse ambiente aqui, no caso da Field, e aí já consigo ouvir essa ligação aqui também. Então, claro que essa é a versão mobile, mas que dentro do sistema é possível consolidar, trazer todas as informações, mas que na prática o diferencial do dia a dia aqui, da usabilidade do Calface plataforma dentro de alguns parceiros nossos, tem essa finalidade. Tá? Então, acho que na prática da usabilidade do software, usando desses dois clientes nesse modelo, seriam isso. Tá? Acho que eu vou passar para a Sol aqui para ela fazer as considerações finais, mas basicamente seriam essas as nossas soluções e ideia do nosso webinar. Bom, obrigada, meninos. A gente tem uma pergunta antes das considerações finais. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, pode mandar, o chat está liberado. O Leonardo perguntou, elogiou, falou muito boa a solução, pessoal. Mas ele queria uma explicação melhor de como funciona o benefício da receita adicional para os softwares. Como seriam as possibilidades de receita? Legal. Boa pergunta. Funciona da seguinte maneira. A ligação dentro do software é um baita de um valor agregado. Para algumas empresas, incluindo Exact Sales, ela basicamente cobra dos seus clientes uma minutagem de uso dessas chamadas. Então, ela considera isso como uma nova fonte de receita, porque ela cobra por a utilização da plataforma. A ligação é um serviço adicional, no qual ela cobra por esse serviço adicional.
Então, ela coloca um over em cima do que nós temos negociado com elas, né, em cima das ligações, para que ela possa criar uma nova fonte de receita com essa nova funcionalidade. No caso da Field, é um pouquinho diferente. A Field, ela opta em cobrar pelo serviço por usuário. Então, é uma ligação ilimitada, no qual ela pode fazer à vontade essas questões, essas chamadas, porém ela cobra um valor fixo mensal. Então, é uma estratégia de inclusão de novas receitas para que, de acordo com a estratégia do negócio, faça sentido a cobrança desse serviço como uma nova fonte de receita, além que, claro, as definições de valor agregado, né? Então, imagine que seja um RP e ele só quer colocar o valor agregado que vai trazer mais clientes com essa função e não cobrar por isso. É uma definição de estratégia que a gente possa trabalhar em conjunto. E, de fato, nós também trabalhamos com esses dois modelos que o Gustavo acabou de comentar, né? Então, de acordo com a estratégia do cliente, nós também trabalhamos com esse mesmo modelo. Então, podemos trabalhar com o modelo de cobrança por usuário e chamadas ilimitadas, ou com o modelo de consumo de minutagem efetiva. E aí, nessa hora, isso de fato gera uma nova fonte de receita, porque se a Calfeis cobra um X pelo usuário, o cliente final vai cobrar um X e meio, 2X, 3X, assim por diante. Se você está no modelo de consumo de minutagem, a Calface ela vai cobrar um X pelo minuto de telefonia fixa, outro X pelo minuto de telefonia móvel, e você vai cobrar do teu cliente um X e meio, 2X, 3X por esse consumo de minutagem, consequentemente. Então, dessa forma, a gente consegue gerar a fonte de receita adicional direta. E aí tem a questão da fonte de receita indireta, que é o que a gente, que é o que eu comentei lá atrás, que quanto melhor for o seu produto, mais ele vai vender. Quanto mais completo, quanto mais valor agregado a tua solução de mercado entregar para os seus clientes, melhor vai ser a percepção, né? Mais você vai vender. Ah, ótimo, Leonardo está aqui agradecendo, porque ele disse que repassar o valor para o cliente final é interessante, ainda mais visto o valor agregado que gera para ele. E, de fato, essa é a ideia do nosso produto, né? Não só ser uma fonte de receita, mas agregar valor, que o usuário veja que a gente ele está oferecendo uma solução completa para que ele não precise sair da aplicação para ter que fazer uma ligação, para ter que fazer alguma outra operação, né? Fica tudo concentrado ali, a pessoa vê mais valor, vê mais usabilidade dentro dessa aplicação. Tá ótimo, pessoal. Bom, eu mandei no chat para vocês o perfil do. Opa, a gente tem mais uma pergunta aqui. Opa. Pessoal, parabéns pela solução, show de bola e muito estruturada. Poderia explicar um pouco mais sobre os insights que a descrição em texto e análise de sentimentos podem trazer ao cliente e como ela funciona? Claro, vamos lá. Uma análise de sentimento, ela necessariamente ela vai precisar utilizar tecnologias avançadas, como a inteligência artificial. E, assim, nos próximos 5 anos, gente, quem não estiver utilizando inteligência artificial em seus negócios vai ficar para trás. E sabedouros disso, né, nós optamos por trazer esse tipo de tecnologia e avanço para dentro da nossa solução e agregar valor à sua solução. Nós temos também a questão do processamento de linguagem natural. Quando a gente olha, fala, pô, mas o que é o NPL, né? O que é essa sopa de letrinha? Basicamente, a linguagem natural, ela se trata de como as pessoas se comunicam. E você conseguir identificar diferentes sotaques, diferentes termos. Por exemplo, em São Paulo fala salsicha, no Rio Grande do Sul fala vina, mas né, todo mundo sabe o que é. Você conseguir identificar o vou à praia, vou para a praia, bora para a praia, partiu praia, tudo quer dizer a mesma coisa. Esse é o processamento de linguagem natural. Através dessas duas tecnologias, baseadas no consumo da transcrição, você tem ali determinadas palavras ou determinados trechos de frases, você consegue
entender se de fato aquela ligação ou aquela conversa foi positiva, se ela foi negativa, se o cliente se o cliente lá na outra ponta está propenso a aceitar o que você está oferecendo para ele. Pensando numa parte de suporte, se aquele cliente está insatisfeito com o serviço que ele está recebendo, se existe um nível de desgaste muito grande entre aquela conversa, se o usuário final está muito bravo, ou se ele só tá com um probleminha. Então, a análise de sentimento, ela consegue trazer esse tipo de informação. A parte de geração de insights, ela também está muito ligada a todas essas análises, não só a de sentimento, como também a análise de discurso, como a análise preditiva. Então, partindo para outro tipo de exemplo, quando a gente fala de uma análise de discurso, na análise de discurso você consegue entender se efetivamente o que era para ser dito foi dito. A partir disso, você gera um insight no sentido de você sabe se aquele vendedor está realmente falando tudo que precisa ser dito. A partir do momento que ele não está falando o que precisa ser dito, isso te gera um insight no sentido de que, olha, aquele operador precisa de um treinamento. Aquele operador está precisando de um auxílio. Por favor, preste atenção no discurso do operador X. Então, esse tipo de insight também pode ser gerado. Ou você tem canais de ouvidoria. Né? Num canal de ouvidoria, um cliente ele pode passar a fazer sugestões. Né? Muitas vezes, essas sugestões elas podem simplesmente ficar perdidas. A partir do momento que N usuários diferentes trouxeram sugestões relativamente semelhantes, a tecnologia ela vai conseguir entregar um insight de que, olha, são muitas pessoas que estão te pedindo isso. Preste atenção nesse ponto. Pense em colocar no seu roadmap de desenvolvimento, agregar uma funcionalidade como a que está sendo solicitada. Ou você está tendo muitas dúvidas sobre como operar determinada área da tua solução de mercado. O insight também vai vir disso. Olha, a sua área de cadastro de clientes dentro da tua solução está confusa, está gerando confusão na maior parte das pessoas. Então, esse tipo de insight, ele de fato, ele vai acontecer a partir do uso de tecnologias avançadas. E é isso que a gente quer trazer para dentro do mercado com a Callface Platform. É lá que a gente está mirando. Muito bom. Ótimo. Bom, pessoal, acho que já está dando nosso horário também. Quem tiver mais dúvidas, quem precisar, pode acionar o Gustavo e o Fernando. Eu deixei o LinkedIn deles aí no chat. Podem seguir a Callface nas nossas redes sociais também. E a gente está aberto para dúvidas, sugestões, se quiser bater um papo, a gente está aqui. E obrigada para vocês por terem cedido um pouquinho da manhã de vocês, dessa véspera de feriado. E obrigada, meninos, pela apresentação. Vocês Muito querem falar alguma obrigado a todos. coisinha? Muito Você quer obrigado agradecer pela aí. presença, pelo tempo de todo mundo. E nos vemos em breve. Nos vemos muito em breve. Sim. Isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu o tempo de vocês aí. Foi legal compartilhar sempre com vocês. Valeu, bom Ótimo, dia. pessoal. Bom dia. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.